Boa noite a todos vocês, amém? Gostaria de deixar a meditação de vocês, amém? A palavra do Senhor está no livro de Daniel, capítulo 3. A palavra do Senhor lá relata a fornalha de fogo do homem ardente. Ali, aqueles fala de Nabucodonosor, o rei, que é a pessoa que tinha poder, o rei, que mandava nas pessoas, que obrigava as pessoas a servir a outros deuses, que mandava as pessoas servir imagens de escultura, que fazia as pessoas se renderem a falsos deuses de madeira, de uma estátua que foi lançada por ele, para que ele venha ganhar glória e honra. Ali aquele homem tinha honra, aquele homem tinha glória perante a sociedade, porque ele era um rei. Mas ali tinha 3 jovens, ele conheceu os jovens que não prostraram diante daquela imagem de escultura. Sadraque, Mesaque e Abednego é o nome daqueles 3 jovens que serviam o nosso Deus, um Deus vivo, que nós não devemos prostrar diante da imagem de escultura. Nós devemos prostrar diante somente de Deus, do invisível, mais real, porque Ele opera, Ele não vê. Muitas das pessoas falam assim, a imagem de escultura não vê, ninguém tem ouvido, ela não ouve, tem mão, mas não palpa, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê. Nós não devemos postar diante dessas imagens de escultura. Tem muita gente que posta diante de imagens de escultura e fica orando. Mas você deve preservar a tua vida. Você tem que obedecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala assim, nós não devemos adorar essas imagens. Mas a geração mudou hoje em dia, né? São igreja católica, igreja evangélica. Devemos respeitar as pessoas que adoram, que são católicos, mas nós não devemos ensinar elas a adorar a imagem de escultura, porque aqueles 3 jovens ali foram lançados na panela de fogo. Mas quando eles foram lançados na panela de fogo, ali o rei Nabucodonosor fez um propósito para que toda pessoa que não adorasse a imagem de escultura, nem adorasse a imagem dele, ia ser lançado na fornalha de fogo ardente. A palavra do Senhor fala assim, que não devemos prostrar diante das imagens de escultura, nós devemos prostrar somente diante de Deus, porque Ele fez os céus e fez a terra. Nós devemos prostrar somente de Deus, porque Deus nos dá força para prosseguir, para caminhar em meio à tribulação. Muitas pessoas estão vivendo o último século, mas aquele pessoal ali, o rei Nabucodonosor ali, depois ele foi lá para ver se aquele jovem foi lançado na panela de fogo, como ele dizia, ordenou que lançasse aqueles 3 jovens na panela de fogo ardente. Ali, aqueles jovens não foram mortos, porque ali o Senhor Jesus está presente. O Senhor Jesus ele é presente conosco. Muitas pessoas têm tentado nos lançar seta maligna, nos lançar espírito da inveja contra o nosso Deus. Talvez você tenha uma coisa tão importante na sua vida. As pessoas lançam inveja de você, inventam coisas sobre o seu nome e você é prejudicado. É lançado na panela de fogo. Você vai parar até dentro de presídio também por causa de falsas testemunhas, falsa profecia, por causa de falsas coisas. Aí você é condenado por uma coisa que você não fez, você fica inabalável. Mas Jesus ali, aqueles 3 jovens ali, foram lançados na panela de fogo. Mas quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi conferir se eles estavam sendo queimados na panela de fogo, ali eles não viram. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles viram o 4º homem que estava ali dentro da panela de fogo. Com eles estavam caminhando dentro da panela de fogo. Jesus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego ali dentro daquela fornalha de fogo ardente.
muitas pessoas têm vivido nos últimos séculos. Nós não devemos postar diante dessas imagens de escultura. Nós devemos postar somente diante de Deus, porque Ele fez os céus e fez a terra. Ele nos defende, Ele nos guarda, Ele nos livra. Mas ali tinha fornalha de fogo ardente, o quarto homem estava com ele. Era Jesus que estava com o negro. Só as cordas daqueles homens que foram queimados, eles foram livres ali, foram libertos do fogo ardente, mas só as cordas que pegaram fogo. Ali eles ficaram glorificando o Senhor Jesus, ali dentro da fornalha de fogo ardente, porque Jesus ele estava com ele, foi livramento, muitas vezes Deus nos livra, mas ali o quarto homem estava ali dentro da fornalha de fogo ali, contemplando a fé dele. Muitas das vezes Deus quer de mim, de você, fé, esperança e obra. Muitas pessoas não têm feito a obra do Senhor como é devida, têm se lançado, têm se escravizado na escravidão do pecado, têm se contaminado contra as várias coisas mundanas, têm bebido, têm se drogado, têm prostituído. Jovem, escolhi pessoas fortes, resistiu o maligno, e ele fugirá de vós. Essa é a mensagem que eu vou deixar para você. O quarto homem está conosco nessa caminhada. Nós passamos por um momento muito difícil. A igreja tem vivido os últimos dias nessa terra, com tantas pessoas que perseguem a igreja do Senhor, não tem lido, muitas pessoas não têm lido a Bíblia Sagrada, e não têm se prestado atenção no culto, não têm prestado atenção na doutrina do Senhor. Mas eu você deve prestar atenção na doutrina do Senhor e caminhar com Jesus, como Jesus nos ordena, andar como Cristo nos ordena, que nós não devemos prostrar diante de imagem de escultura, mas somente diante dele, clama a ele, clama a mim, responder-te-ei. Não sabe coisas grandes que não sabe. Clama a mim, responder-te-ei. Não sabe as coisas grandes que não sabe. Aí Jesus vai que ele está contigo, vai te dar tudo o que você precisa. Ele é dono do ouro e da prata. Talvez você se sente tão pequeno, mas teu Deus é grande para te abençoar. Amém? Essa é a minha mensagem para vocês. Mais uma palavra de fé feita para vocês. Fique todos na paz. Deus abençoe. Presa Saca, pelo Eric Matheus, cantor Eric Matheus no YouTube. E seja abençoado por poder. Vejo todo esse conteúdo que é feito com maior carinho por vocês. Debaixo da proteção, mão de Deus. Deus me dando usando como fogo, instrumento de justiça nessa terra. Eu não preciso ser, eu não quero ser mais um em minha multidão, eu quero ser diferença nessa terra. Porque ser mais um em minha multidão não vale a pena ser. Nós devemos ser diferentes, nós devemos ser loucos, nós devemos ser inabaláveis. Nós devemos ser fortalecidos pela palavra, inabaláveis. Nós somos inabaláveis, nós somos fortes pelo poder e pela palavra do Senhor. Através da palavra do Senhor, nós alcançamos vida. O cego vê, o paralítico anda, o cativo é liberto das drogas, da prostituição, do adultério. Nós somos boca de Deus nessa terra. Nós clamamos, Senhor, Ele nos responde, porque nós temos crédito com Deus. Fique todos na paz. Deus abençoe. Deus continue falando no teu coração. Eu não sei como é que você vai entender essa mensagem, mas você pode meditar depois. Daniel capítulo 3, o Sadraque, Mesaque, Abednego, na fornalha de fogo, Nabucodonosor, o rei poderoso, que lançava lei contra Deus, nosso Deus. Mas ele obedeceu a pessoa, ele reconheceu depois, ele se converteu, o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, porque ele viu que ele não tinha morrido dentro da fornalha de fogo. A pessoa vai ficar surpreendida quando vê você cantando, quando você pregando, quando você na presença do Senhor Jesus. Você vai, muita sua família não vai acreditar, mas Jesus está contigo nessa caminhada para te dar força. Não olha para o homem, não. Olha para Jesus, porque Jesus está contigo para te dar força nessa terra. Fique na paz. Deus abençoe.